Olá, meus caros, quero falar aqui então com vocês novamente. Hoje é um tema um pouco mais complexo porque nós falamos de pessoas, e mais complexo ainda porque essas pessoas estão inseridas na sociedade, com um contexto muito particular, seja cultural, seja de fato geográfico. Então vamos lá, eu quero falar sobre frustração. Sim, meus caros, muitos homens frustrados, seja na sua vocação enquanto um marido e pai, seja na sua vida profissional. Porque essa coisa, como muitos falam, de separar a vida profissional da vida pessoal, isso não existe, meus caros. Nós somos uma unidade, corpo e alma. E, portanto, os efeitos sobre nosso corpo e nossa alma vão estar em qualquer ambiente que nós estejamos. Não se chega em casa do trabalho e simplesmente vira a chave e agora eu sou o pai, protetor, provedor, atencioso, e toda a minha carga diária de cansaço, seja físico ou mental, fica na porta fora. Isso não existe. Todos nós acredito que já percebemos isso, né? Então eu quero entrar no assunto da frustração. Por quê? Porque não é novidade que nós temos um grau gigantesco de homens com crise de ansiedade, com depressão, e não conseguindo conciliar a sua vida profissional e pessoal, que abrange toda a questão da fé. E neste contexto da frustração, ela é um efeito de algo. Assim como na filosofia você tem o termo potência e ato, né? A potência é aquilo que possibilita algo de ser algo, e o ato é quando já não é uma possibilidade, mas sim uma realidade. O que eu quero dizer com isso? A frustração, ela é um efeito de algo. Mas o que é esse algo? No contexto católico de hoje, essa frustração, ela vem com duas causas. Primeiro, essa coisinha aqui chamada celular, e uma coisinha que está dentro disso tudo aqui, desse universo que se tornou o celular na vida de muitos, chamada redes sociais. Ah, Michel, mas então você está dizendo que é ruim rede social, que o celular é ruim? Já vamos chegar lá. Então, falando sobre a causa da frustração, uma delas é o celular, sim, e a dependência das redes sociais. Outra causa é uma recém-conversão, o recém-convertido, né? E tudo isso que eu estou falando aqui eu já vivi. E vejo muitos vivendo uma segunda conversão, uma terceira conversão, mas de uma forma errada, onde não se compreende o centro da fé, a causa das coisas, mas sim as suas questões superficiais, periféricas, que não são menos importantes, mas elas não são objeto de busca em si. E hoje essa frustração, em muitos homens, é de duas formas. Primeiro, na realidade que se vivia e na realidade que se vive atualmente. Na realidade que se vivia, o camarada vivia de uma forma desordenada, em pecado, com feridas afetivas, talvez traições, com uma educação desfigurada, desprovida da verdade das coisas e do seu propósito, que é educar almas. Uma falta de referência na sua vida e, portanto, todas as desordens que podem vir, sim, da falta de referência de um norte, de uma figura que vá te formar como homem, seja a figura de um pai, ou seja até a figura de uma mãe católica, devota, e que remete à vida dos santos e te apresenta figuras, né, de homens
de fato, e te conduz nesse caminho de ver estas referências. E que isso não tem no caminho de muitos homens. E, portanto, deste estado passa-se a viver num estado onde se tem ordem, que é a Igreja Católica, que é a nossa fé. Aí você vem de uma vida de pecado e você se depara com a fé católica que nos possibilita a graça, os sacramentos, que tem leis, que tem preceitos, que tem uma referência de liderança que é o próprio Cristo, que são todos os santos que morreram, que derramaram seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje dizendo que somos católicos apostólicos romanos. E você se depara, vindo dessa vida desordenada e fora de todo esse contexto, com uma igreja que te possibilita tudo isso que eu falei, e cheia de histórias, com uma diversidade de dons, de carismas. É como você sai de uma loja de artigos esportivos, onde você tem um modelo de bola, você tem um modelo de chuteira, você tem um modelo de camiseta de time, e você chega numa outra loja, onde você tem 100 modelos de bola, 50 modelos de camisetas, tem 300 modelos de chuteira para você escolher. E você fica como que perdido e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E como a conversão é recente, você teve um encontro com Cristo e, portanto, quer viver segundo Ele. E aí você começa nesta coisinha aqui, buscando referências. Você que não teve referência a vida inteira, busca referências, então, no celular, nas redes sociais. Então você vai lá e pesquisa como ser um católico. Aí você vai se deparar com o Instagram de um fulano, você vai se deparar com uma congregação, com um apostolado, com alguma questão e pá, isso aqui é o que eu quero. E você não parou para refletir a sua realidade, viver as coisas, você se converteu, ótimo. Esteja inserido na paróquia, viva as coisas reais que acontecem ali. Busque a leitura da palavra, a oração, uma meditação, uma vida de procurar entender Deus na tua realidade, na tua circunstância. E esta coisinha aqui, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, você tem diversas ramificações de tudo que você imagina. E nós sabemos que hoje existe, assim como em todo contexto, uma diversidade de opiniões. E quando nós estamos, só para abrir um parênteses aqui, nós vivemos numa sociedade e nós vivemos nesta sociedade voltados, ou seja, rodeados de circunstâncias. E você tem uma vida inteira que passou ouvindo coisas erradas e você vem para um lugar onde tem ordem, onde tem... Mas mesmo nesse lugar, que a Igreja Católica, estando inserida na sociedade, portanto, com todos os efeitos culturais, sociológicos que permeiam a vida da Igreja, você tem uma diversidade de coisas. E aí, você vê muitos extremos. Você vê um homem que sem referência e você começa a ver todas essas referências, começa a pesquisar e começa a ver conteúdos de diversas naturezas. Aí você quer um homem banana, desordenado, sem vida de oração, sem constância, sem disciplina, sem referência, encontra uma referência de um sujeito que diz que você ser homem é você ser viril, ser forte, que
da forma errada, com um conceito errado. Que a virilidade é a força que você aplica no teu trato com os outros, teu posicionamento, tua referência. E ser homem é ser violento. E de fato é, mas consigo mesmo, no ordenamento das suas paixões, das suas más inclinações, transformando-as em boas inclinações, desprovendo-se dos seus vícios e tornando-os virtude nas suas práticas distintas. E aí você começa a ver todas essas figuras e tentar encaixar a tua circunstância na circunstância daqueles sujeitos, daqueles camaradas que se apresentam como católicos, influenciadores, enfim, seja qual for a denominação que você queira dar. O que tem muita coisa boa. E muitos influenciadores muito bons que falam certo. E aí você começa a querer se encaixar em um contexto, em uma circunstância, de alguém que vive numa outra realidade que você. Realidade financeira, realidade social, realidade com a sua história, com o seu peso psicológico, enfim, com todo o seu contexto. Totalmente diferente. E aí você começa a ver que na tua realidade aquilo não dá certo. Aquilo não se encaixa. O fulano diz que para você ser homem você tem que ser um brutamontes. Você tem que ser um troglodita. E essa fúria tem que ser liberada a todo momento. E você olha para sua realidade e você vê que tem uma esposa do teu lado, com seus filhos, com sua realidade, com as dificuldades no casamento que só você sabem. E você começa a ser um leão em casa. Porque agora é assim, é assado, e você começa a impor. A liderança pela imposição e não pelo exemplo. É como na área corporativa, profissional, você tem o chefe e você tem o líder. O chefe é aquele que comanda, somente manda, e os outros obedecem. E se não obedecem, recebem punições severas. E o líder é aquele que mostra o caminho, indica as ferramentas e acompanha esse liderado no processo para que ele performe, para que ele tenha resultados. E aí você vira um leão na sua casa. Aí você inferniza a vida da sua esposa, que ela tem que fazer isso e aquilo, onde você, durante 10, 15 anos, fez a mesma coisa, viveram uma vida errada, e agora tem que viver tudo certo. Aí você começa, e beleza, tá, tem que viver tudo certo, e tem que se buscar, não tô dizendo que não tem. E quando você chega na sua roda de amigos, no futebol, naquele churrasco, naquela janta de amigos, no seu trabalho, aí você é uma moça. Aí você tem alguém que tem uma opinião forte e diz, pois é, isso aí, né? Então você vira uma moça. Mas em casa não. A tua mulher tem que te obedecer. Os teus filhos têm que te obedecer. Tem que subjugá-los. E aí, o teu filho é violento com a tua esposa, grita com a tua esposa, esperneia, enquanto você não está em casa. Por quê? Pode ter vários motivos, mas um deles é porque você faz o mesmo com ela. E a criança aprende pelo exemplo, pelo que ela vê. E aí você simplesmente decide por si só que a tua esposa vai largar o emprego. Aí você diz pra ela, vai sair do teu emprego tal dia, tal hora e tal, não sei o quê. E a tua esposa, buscando ser solícita. Aqui eu tô usando uma realidade de uma, só pra entender, de uma esposa que já busca uma vida de oração e você simplesmente se converteu no meio do processo. Ela já tinha se convertido. E ela querendo ser, então voltando, ela sendo solícita, ela vai então largar seu emprego. Aí começam a vir as dificuldades financeiras. Você começa a trabalhar mais, ficar mais estressado, descontar mais em casa. E aí por aí vai. Por quê?
por falta de virtudes que ordenam essas coisas. A prudência, a temperança, a mansidão. Então, ao invés de você buscar uma referência como São José, como o próprio Cristo, estudando a paixão, morte e ressurreição, estudando a Santa Missa, aquele sacrifício de amor daquele verdadeiro Deus e verdadeiro homem que se entregou na cruz por ti, meu caro, que derrama o seu sangue, que todo dia é celebrado na missa em algum lugar do mundo, que todo domingo você vai lá, se ajoelha diante do altar, comunga, em vez de você se aprofundar nisso, que é a verdade, que é o ápice da fé católica, que é a Eucaristia, que é a Santa Missa, prefiguração do céu, memorial da paixão, morte e ressurreição. Em vez de você buscar estas referências, você busca o fulano, busca o ciclano. Então percebe que já começa errado. E aí sua esposa simplesmente não, como começa a não ser solícita, começa a se estressar. Seus filhos começam a já não mais te obedecer, mas ter medo somente. Teus filhos não te temem, eles têm medo, porque o pai vai vir descontrolado e vai bater na criança. Então, você chega num ponto em que você pensa, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí você começa a se sentir pesado, aí você começa a ver que aquela vida de Instagram não se encaixa na tua realidade. Mas é óbvio, meu caro, você quer encaixar a tua realidade na circunstância de outra, enquanto você deve ver essas referências boas e encaixar na sua realidade, na sua vida, na sua organização financeira, na sua organização intelectual, a capacidade que você tem de viver aquilo ou não. Fica 12 horas sem comer e a primeira refeição que você tem é um churrasco bem gordo. O que vai te acontecer? Vai passar mal, não vai, meu cara? De que adianta? Agora eu me converti, eu vou estudar o magistério da igreja, a tradição da igreja, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou passar a noite sim, claro, vou rezar, eu vou levar minha família para Deus, para o céu. E não dá tempo de assimilar. E a realidade, ela não... A realidade, a vida real, ela não vai se curvar a você. E essas irresponsabilidades e imprudências refletem no casamento. Até chegar ao ponto que você ou vai cair em si, ou sua esposa simplesmente não vai querer mais. Porque nem ela nem os filhos te aguentam. Porque por toda essa vivência errada, aí o filho não vai bem na escola, o filho não aprende, o filho não respeita a autoridade, o filho não respeita a professora, não respeita... Enfim, uma série de questões. Aí você comenta com o pai, só bota o filho lá, bah, olha lá, bah, isso aí, não sei o que, fazendo coisa errada, e ele lá aplaudindo. Não, isso aí mesmo, isso que é ser homem. Tem que bater mesmo, tem que subjugar, tem que botar a tua vontade ali. Isso é ser homem, é ser firme, é ser viril. Aí você tem um mini troglodita na escola. Aí você tem um filho que não aprende. Um filho que vive em estado de alerta, que não dorme direito. Que tem todos os efeitos, que são diversos, não é o objeto de discussão aqui.
Mas esse recém-convertido, que eu digo ali 1 ano, 2 anos, buscando se encaixar em algo, começa, ou você vai para um extremo ou para outro. Veja bem, meus caros, eu não sou a favor dessa questão do isentão, do em cima do muro, de querer agradar a todo mundo. De, por exemplo, que significa que eu agora, que eu vou ser conivente ou com coisas erradas que eu vejo na minha paróquia ou em alguma pastoral, e vou ser radical na minha casa. Não, eu não estou falando de ser conivente com os extremos. Da mesma forma que eu não estou falando em ser um isentão, em não ter princípios, em se moldar conforme o ambiente. E recentemente, eu tive uma conversa com o pai, onde ele me perguntou o porquê que eu não era tão severo com meu filho. Eu digo, olha, na minha casa, eu digo eu te amo para minha esposa, na frente dos meus filhos. Na minha casa, eu abraço, eu beijo a minha esposa, na frente dos meus filhos. Na minha casa, eu dou uma ordem e garanto que ela vai ser cumprida. Acompanho, mostro o caminho. Na minha casa, meu filho não levanta a voz com a minha esposa, porque ele não vê eu levantar a voz com a minha esposa. Na minha casa, nós não falamos de problemas financeiros ou coisas de adulto na frente deles. Eles não têm a maturidade para absorver isso. Meu pai ficou me olhando assim, como quem diz, nossa. Sabe quando a realidade de outro começa a acusar a tua consciência? Então, veja, meus caros, nós precisamos ter cuidado para não sermos ou banana ou brutamontes troglodita. Porque se tu usa a tua força, a tua imposição com a tua mulher, tu é um covarde. Se tu é um leão em casa e com a gurizada tu é uma moça, tu é um covarde. Se tu acha que masculinidade é ficar bebendo, fumando, falando palavrão, é masculinidade de fato, isso é ser homem, tu é um frouxo. Essa é a verdade. Michel, então tu tá querendo dizer que é errado, que é pecado? Eu só não tô entrando no mérito de ser pecado ou não. Veja que eu tô só dizendo, só tô contrastando as realidades. Não significa que tu não vai te reunir com teus amigos, vai fumar um bom charuto, vai tomar uma bela cerveja, vai jogar a conversa fora, vai brincar. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se você tem essa conduta de ser leve, de ser descontraído, seja assim na tua casa também. Cultive a paz na tua casa, cultive o amor, cultive a entrega, a doação total. E doação total aqui, meus caros, não é nada ideal somente, inatingível, inalcançável, não. Doação é abdicar de si mesmo para o outro. Simples. O magistério da igreja já nos ensina que o matrimônio é indissolúvel, ele é a doação total pelo outro. Já vai nos dizer que vai ser para sempre até que a morte o separe, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. É um sinal da união de Deus para com a humanidade, de Cristo para com a sua igreja. É a comunhão de vida, uma só carne, entre ti e tua mulher. E é a forma de aperfeiçoar o amor de você e dela para juntos se santificar na sua finalidade, que é a vida eterna, que é a felicidade. Então, meus caros,
essas atitudes de recém-convertidos e extremistas causam o que nós chamamos de divisão. Da mesma forma que atitudes extremistas do padre que anda de bicicleta no presbitério, a atitude extremista de padre que quer... Bom, nem vou entrar nessa questão. Ou o outro aspecto, que é tudo pode, entre quatro paredes tudo vale. Você tem o outro extremo, que é achar que desejar sua esposa é pecado. Achar que ter sentimentos de atração pela tua esposa é pecaminoso. Então veja que são dois extremos. O que Santo Tomás de Aquino vai dizer? A virtude está no meio, está no centro. Isso significa que existe uma justa medida. Vou dar um exemplo bem prático aqui. A onda do homeschooling. Acho maravilhoso. Sou a favor. Mas não é para todos. Os maiores propagadores do homeschooling, eles próprios dizem isso. Se você não tem uma capacidade financeira, um ordenamento no seu lar, uma formação para replicar na pedagogia da educação dos seus filhos, se você não tem uma mínima capacidade de entender que educação, que você educa a alma, e portanto a sua finalidade é educar para o céu, porque esse é o destino da finalidade do homem, a felicidade eterna, o céu. Então a sua responsabilidade, como diz Papa Pio XI na sua encíclica Casta Connubii, no parágrafo 71 ao 74, ele vai dizer que é responsabilidade e dever moral dos pais educar na fé, educar para o céu. É o que São João Bosco fala, é o que São Tomás de Aquino fala. Então, meus caros, você vai querer levar os seus filhos, agora, amanhã meus filhos vão sair da escola e nós vamos educá-los em casa. Perfeito, você tem as condições de? Ou você está fazendo somente porque o influencer tal está fazendo? Sem medir as consequências, sem medir os efeitos a curto, médio e longo prazo, e sem medir também o quanto isso afeta no ordenamento do lar. Então, se você não fez esse balanço, e entre outras tantas coisas, você já foi imprudente. Já colocou, como nós dizemos aqui, a carroça na frente dos bois. Então esses extremos, essa vida, pode parecer redundante, né, mas essa vida vivida de forma errada e extremista leva a toda uma crise que muitos hoje chamam de bolha católica, o que eu não gosto desse termo, e embora seja uma realidade que se firmou, infelizmente, de se ter bolhas, e a bolha católica aqui vista, pelo que eu vi aqui, a maioria fala, é de uma forma pejorativa, a ponto de você querer se encaixar em um ordenamento. E eu vou agora entrar em alguns efeitos disso, além de tudo isso que eu falei. Mas antes, né, dizer que, então você tem essa realidade. Aí você tem a realidade daquele casal que se converteu, daquele homem que busca, então, entender o seu papel no matrimônio, que é ser o Cristo, que é abrir mão das suas vontades, das suas paixões, das suas más inclinações, dos seus desejos desordenados, ordenar a sua vida, então, de oração, de estudo, de penitência,
de vivência de preceitos, entendendo que o que move tudo isso é o cabeça, é o Cristo. E dentro disso ele começa a se aprofundar, ele começa a estudar a Santa Missa, ele começa a perceber mais a sua realidade, olhar para a sua casa, cuidar da sua esposa como não cuidava antes, adorná-la, como diz a palavra de Deus, tanto no Cântico dos Cantos, no Cântico dos Cânticos, e começa a viver essa dimensão de fé em fé, de grão em grão, crescendo, amadurecendo, criando corpo, estrutura, percebendo sua realidade, olhando referências, olhando os influencers, olhando as diversas realidades, a diversidade de dons que é maravilhosa na igreja. E então, num ato de inteligência, ordenando a sua vontade, começa a medir o que serve para a tua realidade e o que não serve. E então, ele decide viver as promessas do matrimônio, que é educar os filhos na fé, que é a abertura à vida, se doar inteiramente pelo outro, seja em qualquer circunstância, e começa a buscar viver essa dimensão. E é isto, meus caros. Este é o centro. Claro que, tendo em vista a desordem que se encontra hoje na igreja, isto é fato, é uma constatação, não é nada de teoria da conspiração, nada de extremismo, mas é uma realidade. Existe uma confusão muito grande. Uma confusão que reflexo de uma compreensão modernista, materialista, reducionista, nos mostra que a partir de agora é fazer ou não fazer. Isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado. E você reduz tudo a isso. A ponto de que o sujeito tem que andar com um livrinho de regras, praticamente dizendo pode, não pode. Entenda que quando você conhece o Cristo, quando você entende o sentido da paixão, morte e ressurreição, e a partir daí você vai de fé em fé, conhecendo a Deus, conhecendo a igreja, conhecendo o Cristo, as coisas naturalmente vão ordenando dentro de si. E a partir de então, deste ordenamento, a tua consciência vai sendo iluminada, a ponto de você ver, poxa, isso aqui não me cai bem, isso aqui é imoral. Eu não vou fazer não porque é imoral, somente, mas porque eu amo a Deus. E por amor a Deus, eu não farei. Então, esse é o sentido da coisa. E por causa dessa desordem, por causa de toda essa confusão que existe, seja no clero, seja nas próprias famílias, sejam elas recém-convertidas, sejam elas famílias mais vividas na fé, digamos assim, você tem todo esse contraste, essa diversidade, onde elas não se comunicam bem, porque nós vivemos em uma sociedade onde gradativamente a moral foi sendo relativizada, onde os conceitos universais foram sendo destruídos por uma série de contextos sociais desde a década de 60, mas que estourou, né? Mas que já vem de mais de 2, 3 séculos, gradativamente destruindo a moral, destruindo a autoridade, destruindo a figura do homem, desfigurando a distinção de papéis não opostos, mas complementares, desfigurando a sexualidade, objetificando-a e, portanto, sendo um objeto, pode ser mudada a bel prazer, ignorando a ordem natural das coisas e, portanto, existe essa relativização moral que reflete na educação, e quando você não tem causa, você não tem propósito,
você desfigura a educação e, portanto, a sociedade. E desfigurando, desconstruindo a educação, relativizando, e toda essa gradatividade que vem de cima para baixo e não de baixo para cima, neste movimento, o que acontece? Você encontra esta realidade onde ficou praticamente impossível debater, buscar a verdade num contexto comum, social. Por quê? O indivíduo, ele não é mais somente... Ele não faz parte de um todo. Ele não é somente... Não é pessoa no sentido universal enquanto gênero humano. Ele é uma pessoa que tem, de fato, toda a sua história, todos os seus traumas, todos os seus ensinamentos, mas que a sua verdade, ela se sobressai à verdade do outro. Então, quando você não tem conceitos, não tem norte, não tem referência, o que acontece? Não existe objeto de discussão em comum. E, portanto, são conversas de malucos, né? Como a gente diz. E por que eu estou falando isso? Porque quando você não tem esse diálogo, essa dialética que busca a verdade, que busca o bem comum, doutrina social da igreja básica aqui, você não busca o bem comum, o que acontece? Você cria pequenos feudos, pequenas células. Não no sentido como na igreja primitiva, células com o mesmo propósito e a mesma finalidade, mas cada um com a sua verdade. Então, isso reflete na igreja que está inserida na sociedade e, portanto, sente os efeitos dela. Aí você tem um que diz que é pecado, outro que diz que não é pecado. Você tem um que diz que isso é errado, mas depende da circunstância. Não, o pecado é pecado, o que não é pecado não é pecado. E aí você vê toda essa bagunça. Ao ponto de que, hoje você dizer que é aberto à vida, que quer educar os seus filhos para o céu, que você quer exercer o seu dever moral, lembra? Seu dever moral e dever, inclusive, canônico, de educar seus filhos na fé e, portanto, para o céu, seja na fé não somente ao que tange nas questões da igreja, mas educar o seu filho e tomar as rédeas da educação do seu filho. Isso é básico, primordial. A sua mulher ficar em casa, depois de vocês entenderem todo esse contexto e verem que é uma necessidade para educar os filhos, se você quer estar aberto à vida de fato, que pode vir um filho, pode vir 2, pode vir 3, pode vir 10, pode não vir nenhum, porque abertura à vida não significa ter filhos numerosos, embora seja algo bom. Então, quando você decide viver isso, você enfrenta a resistência de várias formas. De um lado, aqueles que são mais próximos, que são nossa família, que se vocês são loucos, vocês são extremistas, são fanáticos. E do outro, uma igreja que simplesmente, na figura de algumas pessoas, diz que você é radical, você é um residente da bolha católica, enrustido, retrógrado, tradicionalista, quando na verdade você só está vivendo o seu propósito, que está presente no magistério da igreja, que está presente na própria palavra de Deus, no que tange as responsabilidades do homem para com sua esposa, como diz São Paulo na sua carta aos Coríntios, na sua carta aos Efésios, e tantos outros momentos em que São Paulo exorta muitas comunidades acerca do ordenamento, seja de forma religiosa, seja no contexto das depravações que muitos recém-convertidos buscavam e viviam. Então, isso não é mera coincidência, esta semelhança. Algumas cartas que São Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, no contexto em que o camarada ia na igreja rezar, buscava sua formação, viver em comunidade e depois simplesmente
ia, vamos usar a palavra chula aqui, ia nas meretrizes. Ia pra bebedeira. Ia pro galetaço lá da paróquia. Entortar os canecos. Então, voltando, essa questão de você viver, abertura à vida, educar os filhos para o céu, ser o catequista dos seus filhos, sua mulher ficar em casa, responsável pelo ordenamento do lar e, portanto, também da educação dos seus filhos nas questões práticas, você é taxado de retrógrado e de, na verdade, um tradicionalista enrustido, alguém que busca esconder os seus pecados, as suas imperfeições atrás de um vestido, atrás de uma camisa social, atrás de uma saia. E pode ser que haja, e acredito que haja, pessoas que buscam somente, entendem modéstia como esse extremo, ou buscam como simplesmente parecer ser alguém bom. Mas há aquelas mulheres e aqueles homens que entendem que a modéstia, de fato, é se vestir bem, de forma elegante, de forma que seja visada no pudor, orientada a não ser algo que vá despertar, enfim, questões mais profundas. Aí não vou entrar nessa discussão aqui, que é outra coisa, é outra compreensão, mas que buscam porque se sentem bem, porque gostam, acham bonito e é modesto e não atenta contra o pudor, e são pessoas normais. Da mesma forma como pessoas têm preconceito, né, principalmente o pessoal aí mais relativista, né? O padre de batina é para esconder os pecados, esconder a sua devassidão. Quando na verdade o padre está fazendo o que tem que fazer. Está se vestindo como tem que se vestir. Dentro das suas circunstâncias, da sua realidade, mas está seguindo aquilo que tem que seguir. E, portanto, é taxado de radical. E às vezes até esses mesmos sacerdotes que vivem isso na pele, que vivem essas críticas, julgam às vezes essas famílias. Entenda, eu não estou dizendo que não exista essas realidades de superficialidades. Com certeza existem. Com certeza existem aquelas famílias que demonstram uma modéstia no vestir, mas em casa se pegam no pau, na briga, vivem em pé de guerra. Existem, claro que existem, conheço casais assim. Da mesma forma que existem aqueles católicos que abdicam dos seus princípios e valores para se encaixar numa realidade mais mundana, para agradar. Então, veja, meus caros, é uma realidade que se faz presente. E como que nós podemos, então, vendo todo esse contexto, não nos frustrarmos enquanto homens com 5 coisas bem simples e bem práticas? Não esperar nada, não colocar na referência de uma figura, seja da sua vivência prática, seja da sua pesquisa na internet, sei lá. Não querer encaixar a tua vida na vida dele. Segundo, estar perceptível na sua realidade, portanto sensível a ela, olhando para a tua vida, com a tua história, com as tuas misérias, com as tuas limitações, da tua esposa, não sendo um banana a ponto de ver toda a tua realidade, tendo percebido que você precisa mudar e ficar esperando, procrastinando.
Não ser um brutamonte troglodita, tentando usar essas referências erradas aí para tentar encaixar a tua realidade na delas. E a quinta, ser prudente, ter sua personalidade forte, sim, com seus princípios e valores. Veja bem, personalidade forte não é teimosia. Ser equilibrado no sentido de não sair dando esporro em todo mundo porque não vivem o mesmo que você. Viver a dimensão da caridade, que faz parte, a correção fraterna, que faz parte também, você vendo a coisa errada, você conversar de uma forma que vá despertar naquela pessoa a consciência. Mas, principalmente, não colocando isso aqui como objeto da tua busca para ser um bom esposo e um bom pai. Existem coisas muito boas na internet. Muito boas. Mas nada que se compara a você fazer uma consagração a São José, você fazer uma boa leitura acerca das virtudes de São José, que afinal é o modelo mais perfeito de esposo que eu tenho ciência, e nutrir a tua inteligência de coisas boas, meu caro. E, portanto, tendo em vista toda essa exposição que eu fiz aqui, espero que possa lhe ajudar a ser um homem de fato e não um covarde. E não um estereótipo projeto de homem. Então, busque a Deus, busque o Cristo, reze, se forme, ame a sua esposa, demonstre afeto, ame seus filhos, pegue-os no colo, ame-os, lidere e não imponha, sede solícito para com a tua esposa e não mulher foda e ela que se vire. Entendeste? Então, é isso aqui, meus caros. Espero que tenha contribuído para algo. Tudo o que eu falei aqui para você não é nada que eu não tenha vivido, não é nada que eu não viva ou busca viver. Obviamente que todos temos os nossos dias, né? Mas jamais desrespeite a sua esposa, porque ela é o jardim. E nós sabemos que nossas esposas nem sempre são umas margaridas. Às vezes elas são rosas e das bem espinhentas. Mas um bom jardineiro sabe como tratar, sabe como podar, sabe como adornar esta rosa. Então, seja um bom jardineiro, seja um bom esposo, meu caro. Muito obrigado e espero que você seja como deve ser. E amar a sua mulher como Cristo amou a igreja.